Eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. Foi divulgado agora há pouquinho, no final da madrugada, pelo horário de Brasília, pela ONU, o maior relatório sobre mudanças do clima já produzido na história. E os dados mostram que o mundo está a um passo de passar por um colapso climático. No melhor dos cenários, minha gente, a temperatura média global deve subir 1,5 grau dentro de 2 décadas. 1,5 graus Celsius nos próximos 20 anos. Pode até parecer que não é muita coisa, mas isso já é o suficiente para desestabilizar todo o clima no mundo. E essas são previsões otimistas. Estamos enfrentando uma situação onde apenas as políticas de emissão zero de poluentes podem não ser mais o suficiente. Basta dar uma olhada nos últimos acontecimentos. Vamos relembrar aqui alguns. Nos últimos dias, a chuva forte provocou o maior desastre natural da história da Alemanha. As regiões mais afetadas ficam no oeste do país. Várias construções desabaram e ainda existe o risco de novos deslizamentos de terra. Nos Estados Unidos, os bombeiros continuam o combate a dezenas de incêndios que destroem áreas florestais na parte oeste do país. A maior queimada é vista no Oregon. O incêndio é considerado um dos maiores da história do estado. Em Santa Catarina, 69 municípios registraram temperaturas negativas na última madrugada. A mais baixa foi em Urupema, menos 8,2 graus. No Rio Grande do Sul, termômetros de mais de 50 cidades também ficaram abaixo de zero. E no Paraná, 15 municípios tiveram a temperatura mais fria do ano. Entre setembro de 2020 e março deste ano, o Sistema Interligado Nacional, SIN, registrou o menor volume de chuvas que chegou nos reservatórios nos últimos 91 anos. Tudo isso está relacionado às mudanças climáticas. E a responsabilidade é do homem. Foi o que apontou o relatório da Organização das Nações Unidas. Na primeira parte desse episódio, o nosso olhar é concentrado principalmente no Brasil. Para isso, contamos com uma ajuda muito importante do Carlos Nobre. Ele é pesquisador do Instituto de Estudos Avançados da USP. Carlos, um prazer falar com você. Vai ser muito bom trazer o seu conhecimento aqui para o Item Mais. Muito obrigado. É uma grande satisfação também poder falar de um assunto tão importante quanto as mudanças climáticas com vocês. Para começar, Carlos, falar um pouquinho dos impactos que a gente já percebe no nosso dia a dia com relação às mudanças climáticas. A gente trouxe alguns exemplos do exterior, dos Estados Unidos, da Europa, mas aqui no Brasil a gente já consegue ver algumas consequências dessas mudanças. Quais que você pode apontar para a gente? Olha, obviamente, assim como em todo o mundo, as temperaturas estão mais altas, né? Normalmente, no Brasil, em média, a temperatura está entre 1 e 1,5 graus mais alta no território brasileiro em relação ao final do século XIX. Então, assim como em todo o resto do mundo, o sinal principal do aquecimento global, que é a temperatura da superfície, ela está na mesma dimensão do que em outros países. E também nós estamos vendo uma mudança também nos extremos climáticos. Às vezes é difícil atribuir um extremo climático às mudanças climáticas causadas por nós, mas nós estamos vendo inúmeros extremos climáticos aqui no Brasil, tanto no sentido de ondas de calor, quanto chuvas muito intensas, inundações e secas, que também têm modificado muito, tem acontecido com muita frequência no Brasil nas últimas décadas. E há uma grande preocupação com relação à floresta amazônica. Quando a gente fala de Amazônia, Carlos, qual que é a situação de momento? A gente já vive um sinal, um alerta de esgotamento da floresta? Vivemos. Infelizmente, nós estamos observando que a floresta, parte da floresta amazônica, está muito próximo de um ponto irreversível de se transformar num outro tipo de vegetação, numa savana tropical muito degradada. E isso é uma coisa interessante, porque foi uma pesquisa que eu fiz em 1990, 91, publiquei 2 artigos científicos, um na revista Science, em que eu falava, olha, se desmatarmos a Amazônia, lembra, 1990 o desmatamento era muito pequeno. Se desmatarmos a Amazônia, uma grande parte da Amazônia não volta a ser floresta, vai virar uma savana. Eu fui o primeiro cientista a dar o alerta, mas naquele tempo era um alerta que poderia acontecer. Infelizmente, 30 anos depois,
nós estamos vendo o sinal dessa que nós chamamos savanização da Amazônia no dia a dia. No sul da Amazônia, a estação seca já é 3 a 4 semanas mais longa do que era nos anos 80. A temperatura durante a estação seca está 3 graus mais quente. A floresta está reciclando menos água. E um estudo recente publicado na revista Nature, de uma pesquisadora, Luciana Gatti, do INPE, eu sou um dos coautores do estudo, mostrou que a floresta ali no sul da Amazônia, ali no norte de Mato Grosso, sul do Pará, ela está perdendo carbono. Eu não estou falando aqui do desmatamento, da queimada, eu estou falando da floresta mesmo. As árvores ali, em geral, as florestas do planeta todo, elas absorvem carbono, elas removem 30% de todo o gás carbônico que nós jogamos na atmosfera por combustíveis fósseis, por agricultura. As florestas globais absorvem de volta. Esse lugar da Amazônia, a floresta já virou uma fonte de emissão de gás carbônico. Então, nós estamos assim no limiar de cair no precipício. Se nós não pararmos o desmatamento da Amazônia imediatamente, tem que ser ontem, e também não conseguirmos controlar as emissões globais dos gases de efeito estufa para que a temperatura não passe de 1,5 graus, um número muito colocado no relatório do IPCC, nós vamos perder grande parte da Amazônia. 60%, até 70% da floresta pode desaparecer em 50 anos e só vai restar uma parte da floresta ali próxima dos Andes, que ali é uma região que tem muita chuva. É alerta vermelho, né, Carlos? Alerta para agora, não é de atenção. Ação urgente. Ação urgentíssima, porque não é mais esses dados que eu mencionei, não são mais cálculos de modelos matemáticos de como a floresta interage com o clima, como o clima interage com a floresta. Esses são observações, estudos científicos de observações no campo. Por exemplo, esse dado preocupante, que a estação seca está ficando 3 a 4 semanas mais longa. Se a estação seca ficar mais longa do que 4 meses, esse é o clima do Cerrado. Esse não é o clima da Amazônia, que tem uma estação seca muito curta. Então, nós estamos realmente muito próximos desse ponto. Então, nós temos que zerar os desmatamentos, porque parte desses efeitos são devido ao desmatamento, e uma outra parte é devido ao aquecimento global. Por exemplo, as secas extremas que nós estamos observando na Amazônia em 2005, 2010, 2015, 2016, 2020, né? Antes acontecia uma seca extrema a cada 15 a 20 anos, agora está acontecendo 2 por década. Isso tem a ver também com as mudanças climáticas globais, com o aumento de temperatura do Oceano Atlântico, por exemplo, está induzindo secas pronunciadas na Amazônia. Então, é uma coisa muito perversa, assim, uma junção do desmatamento, das queimadas, da degradação florestal ali acontecendo na Amazônia, com as mudanças climáticas globais, com o Oceano Atlântico tropical ao norte do Equador ficando mais quente. Então, essa combinação está levando a um risco enorme de desaparecimento da maior parte da floresta amazônica. E aí você faz também uma grande ressalva, Carlos, com relação à redução da emissão de gases causadores do efeito estufa. Falando da realidade Brasil, de onde provém as maiores emissões desses gases? O que pode ser feito para diminuir a emissão deles? Olha, tem 2 lados dessa moeda. Num lado, o Brasil seria um dos países com a maior facilidade de reduzir as suas emissões e quase que zerá-las até antes de 2050. Por quê? Porque 50%, às vezes até mais que 50% das emissões brasileiras vêm do desmatamento da Amazônia. Então, mais de 90% do desmatamento é ilegal. Então, quer dizer, se o Brasil conseguisse zerar o desmatamento da Amazônia, nós já reduziríamos em quase 50% as emissões do Brasil. E 33% das outras emissões vêm da agricultura. Também a ciência já mostrou muitos caminhos para fazer uma redução das emissões da agricultura. A Embrapa tem inúmeras pesquisas que poderia até levar o Brasil a ter uma agricultura de emissões líquidas zero. Líquidas porque é difícil se reduzir totalmente. Por exemplo, a maior emissão da agricultura brasileira vem dos ruminantes, do boi, que arrota metano, né? O segundo gás mais importante que causa o aquecimento global. Mas dá para fazer uma compensação com o que se chama agricultura regenerativa, agricultura intensificada, cercada de florestas, recrescendo. Quando uma floresta está recrescendo, ela absorve o gás carbônico da atmosfera. Então, é possível o Brasil ir muito nessa direção e, por fim, cerca de 20% a 25% das emissões vem da queima de combustíveis fósseis, né? E essa também, o Brasil tem um enorme potencial
de gerar energia de forma renovável, principalmente energia solar e energia eólica. Ou seja, Carlos, para a gente concluir e trazer uma mensagem até para quebrar mitos e quebrar preconceitos, é possível sim conciliar desenvolvimento econômico com políticas ambientais sustentáveis. Para o Brasil é totalmente possível. Como eu falei, temos um enorme potencial de energias renováveis, só que precisamos tomar a direção de deixar o petróleo enterrado no pré-sal para sempre. Todos os países do mundo têm que fazer isso. E não podemos mais queimar combustíveis fósseis, e até a maior parte da emissão da queima de combustíveis fósseis são termoelétricas a carvão. Essa é uma decisão que é possível ser tomada, tem que ser tomada. E, logicamente, também uma mudança do padrão de agricultura brasileira, a prática de uma agricultura sustentável, uma agricultura regenerativa, totalmente factível. A ciência já tem todas as tecnologias para isso. Precisamos de uma mudança sociocultural muito grande, porque, por exemplo, na Amazônia, a maior parte dos desmatamentos, acima de 90%, sempre são ilegais, são grilagem de terra, roubo de madeira, crime organizado. Quer dizer, nós precisamos realmente mudar o país, mudar a percepção que temos sobre a importância dos biomas brasileiros e zerar os desmatamentos na Amazônia. Carlos Nobre, um prazer conversar com você. Mais uma vez agradecemos por ter aceitado o nosso convite. Até uma próxima. Até uma próxima. Aquecimento global e emissões de poluentes não são novidade. A questão é que agora o problema está cada vez mais próximo de um ponto sem retorno. Especialistas falam em colapso ambiental sem precedentes. O estudo do IPCC veio com alertas sobre o meio ambiente e apela para que o Brasil reveja suas políticas de agronegócio e de proteção à Amazônia, peças cruciais para este combate global. Em resposta à CNN, o Ministério da Agricultura afirmou que desde 2010 vem trabalhando intensivamente nas questões de mitigação de gases de efeito estufa no setor agropecuário. Na segunda parte desse episódio, vamos detalhar esse relatório do IPCC. Para isso, chamamos nada mais, nada menos do que a Thelma Krug. Ela que é a vice-presidente do IPCC. Vamos a fundo nesses alertas contidos neste relatório de mais de 3.000 páginas. Thelma, bem-vinda. Que bom conversar com você. Eu que agradeço, Carol. Boa tarde a todos da CNN Brasil, os ouvintes e agradeço a oportunidade por trazer aí alguns dos resultados deste relatório do IPCC, que trata da parte física da ciência da mudança do clima. Vamos detalhar um pouquinho qual que é o alerta principal desse relatório. O que é esse ponto de não retorno? A situação vai se agravar antes do que prevíamos, Thelma? Então, Carol, o aquecimento global já está aqui, tá? Então, isso aí também, há décadas a gente sabe disso, já é inquestionável, ou seja, já existe um aquecimento. Esse relatório traz uma atualização de qual foi o aumento da temperatura média global em relação aos tempos pré-industriais. Ou seja, se nós considerarmos desde aquela época, ou seja, a gente considera o período de 1850 a 1900 como base, né, de um período pré-industrial, porque esse período a gente tem dados, a gente estaria hoje, se considerarmos a temperatura da superfície da Terra terrestre e do oceano, a gente estaria com 1,1 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais. Se eu separar o que é da superfície terrestre só, a Terra, desconsiderando os oceanos, nós já estamos com 1,56. E sobre os oceanos, 0,80. Aí a pessoa pode pensar que isso é muito pouco, mas esse aumento já traz significativos impactos em todo o planeta. Nós estamos vendo agora, e está sendo muito interessante nos resultados do IPCC, que nesse relatório ficou muito claro e que tornou um fato não se discutir mais que as atividades humanas estão realmente causando a mudança do clima e que esta influência humana é que está tornando esses eventos climáticos extremos, como ondas do calor, chuvas que a gente está vendo na Alemanha, secas, muito mais frequentes e muito mais severos, né? Muitos desses extremos de calor nessa última década nem poderiam, ou seriam extremamente inviáveis, probabilidade quase zero, quase nula, sem a influência humana no sistema climático. E isso é um resultado muito importante, porque se o problema está na influência humana, Carol,
Carol. A solução também, parte da solução, pelo menos, ou grande parte da solução, está na mão do homem também. Então, quando você fala desses alertas vermelhos, esses alertas vermelhos vão ficando mais vermelhos, a gente não usa essa expressão no relatório, mas, de qualquer forma, singularizo como sendo a preocupação de que algumas mudanças que a gente já está vendo, observando, singularizo uma, por exemplo, o derretimento das camadas de gelo no Ártico, tá? Isso está acontecendo mesmo, numa velocidade que você não via há muito tempo. Esse relatório ele singulariza muito essas mudanças no tempo, né? Ou seja, o que está acontecendo e que você já não via há muito tempo. Então, essa é uma área, ou seja, o derretimento da camada de gelo no Ártico, realmente ela pode ser contida, ela pode ser, pelo menos, uma mudança numa velocidade bem menor e até contendo mesmo, dependendo do aquecimento que você vai ter. Então, por isso, são projeções. Você tem projeções diversas. Se nós tivermos globalmente esforços muito profundos, muito rápidos, sustentados, né, de redução de emissões de gases de efeito estufa, a gente realmente vai poder conter o aquecimento global em um nível que diminua muito o potencial desses impactos, inclusive dessa irreversibilidade que você mencionou. Apesar de todas as incertezas que a gente tem com relação a esses processos, de quando se chegaria realmente num limite crítico, aonde um sistema que está num determinado estado passa para outro de forma muito rápida e potencialmente irreversível. Thelma, você fala em projeções, que várias projeções foram feitas. É possível você trazer para a gente qual seria a projeção mais catastrófica? Olha, quando a gente fala de projeções, a gente está falando projeções debaixo de vários cenários de como é que o futuro pode desenvolver. Então, possivelmente nenhum desses cenários vai acontecer, mas a gente já pode ter, através desses cenários, né, uma ideia muito clara dos potenciais riscos de impactos que você vai ter no futuro. Então, por exemplo, o IPCC incluiu um cenário neste relatório, que é um cenário de rápida, intensa, sustentada, né, fortes reduções de emissões. Então, isto só pode acontecer se você tiver uma transformação em todos os setores da economia. Nós estamos falando de energia, agricultura, uso da terra, resíduos, processos industriais, ou seja, para se realmente limitar extremamente essas emissões de gás de efeito estufa. Tem um resultado, Carol, que foi diferente do que nós tivemos no resultado de 2018, que projetava que 1,5, se a taxa de aquecimento continuasse com base nas taxas atuais de 0,02 graus Celsius por década, isso, e claro, teria um intervalo de variação, e naquele tempo estávamos com 1 grau de aquecimento, que nós chegaremos a 1,5 entre 2030 e 2052. Esse relatório, ele fala em 20 anos. Em 20 anos. Isto se você tiver com rápidas, fortes e sustentadas reduções de emissões de gases de efeito estufa, e particularmente o CO2, mas não tão somente. Tem o metano também, que é importante, principalmente na parte mais agrícola, né? E é uma preocupação, esse metano é uma preocupação, Carol, porque se o permafrost, que são essas áreas parcial ou totalmente cobertas de gelo no ano, se elas começarem a derreter, esse permafrost ele vai liberar uma quantidade de CH4 de metano enorme. E isso traz uma enorme preocupação, porque os modelos projetam isso em cenários onde você tem um aquecimento extremo, né? Ou seja, por volta de 4, 5 graus. Quando você pensa que esse aquecimento global ele não se distribui uniformemente e que, por exemplo, no Ártico, você tem no verão ártico, né, 2 a 3 vezes a média de temperatura naquela região, que está sendo responsável por esses fenômenos que a gente está vendo de perda de massa de gelo, você vê o quanto que essa situação é complicada. Então, os cenários são vários, né? Então, se nós fizermos muito, nós temos chance de, em 20 anos, chegar a um aquecimento de menos de 2 graus Celsius. E, enfim, se continuarmos com esta redução, poderemos até chegar aí a 1,5 por volta de 2050. O importante, Carol, é que este meio grau, entre 1,5 e 2 graus, isto foi feita uma comparação em relatório anterior e os impactos são enormes. A diferença entre os impactos são enormes. Em particular,
para a questão de sistemas únicos e ameaçados, como os corais, como a parte do Ártico que nós falamos, e também para a questão de eventos extremos. Quanto maior o aquecimento, mais severos, mais intensos e mais frequentes serão esses eventos extremos, eventos climáticos que incluem aí as ondas de calor, as fortes precipitações, entre outros. Efeitos que já estamos sentindo, Thelma. Por isso que eu queria detalhar muito com você sobre as medidas que ainda podem ser feitas. Você já falou muito para a gente de esforços conjuntos, esforços sustentados, inclusive destacando algumas áreas em que essa atenção teria que ser redobrada, mas de ação concreta, o que a gente pode esperar, o que tem que ser feito? Inclusive o indivíduo inserido na sociedade, ele pode fazer o quê para tentar mudar, ter uma projeção menos catastrófica aí no futuro? Então, são várias ações, né, Carol? Eu diria o seguinte, que como você tem uma grande contribuição da queima de combustíveis fósseis nas emissões, particularmente de dióxido de carbono, CO2, que é o gás mais abundante na atmosfera, e que sem se zerar essas emissões, você não consegue limitar o aquecimento em qualquer nível, tá? Ou seja, em algum ponto para limitar em qualquer nível, seja ele 1,5, 2 graus, 2 graus e meio, 3, 4, você vai ter que zerar as emissões de dióxido de carbono. Então você vai ter um impacto muito grande nessa parte, principalmente de energia, transporte, né? Uma mudança muito forte, significativa, eficiência energética, a parte de eletrificação, você tem uma série de implicações. Para os países em desenvolvimento, os maiores contribuintes, não é, para as emissões de gases de efeito estufa estão relacionados ao uso da terra. Então você está falando aí da questão das florestas, da questão do desmatamento, da degradação florestal, que impacta também o solo, questão de uso de fertilizantes, você está falando também da agricultura. E nesse relatório ele é interessante, porque ele também dá um enfoque muito importante, não só para o CO2, o dióxido de carbono, mas também para o metano. Para países que têm uma forte produção de carne, singularizo aí o Brasil, singularizo a Nova Zelândia, certamente esses gases de efeito estufa, o metano particularmente, tem uma importância bastante significativa, né? Então, falar-se que temos que zerar o dióxido de carbono, mas simultaneamente a zerar o CO2, você vai ter que não digo zerar, mas ter fortíssimas reduções nos outros gases de efeito estufa, e o relatório, e particularmente o sumário, não é, para formuladores de política, reforça muito a participação dos outros gases. O que eu acho interessante do metano é que se você, ao reduzir as emissões de metano, você não só estaria ajudando a combater o aquecimento global, mas você também traria melhorias para a qualidade do ar. Ou seja, tem essas relações de que o que você está fazendo de um lado não é só para o clima, mas você também está pensando na saúde, e isso também é um resultado que fica intensificado no relatório. Quando você fala em desmatamento, Thelma, é inevitável não pensarmos na Amazônia. E aí eu queria um olhar agora para o Brasil, porque no relatório tem inclusive alerta sobre a Amazônia, falando que há um risco da floresta entrar num ciclo autodestrutivo justamente por conta do avanço do desmatamento. Qual o futuro da Amazônia se nada mudar? O relatório ele fala da Amazônia de modo geral, ele não fala do Brasil, porque os relatórios do IPCC, eles devem ter relevância, mas não podem ser prescritivos, então ele nunca vai singularizar um país e falar de suas políticas, né? Mas é claro que ele fala dos potenciais, ou projeta os potenciais impactos futuros para a Amazônia sob diferentes cenários, né? Então, ele já estima para a Amazônia, e já está acontecendo, um aumento da temperatura média. Também, no seu capítulo 12, ele fala da associação de queimadas por conta de secas mais profundas e também de dias mais quentes, ou seja, o número maior de dias mais quentes, não é? Então, essa composição, ela vai acabar aumentando e singulariza isso para a Amazônia, não é? Aí, quando a gente fala de Amazônia, a gente está falando da bacia amazônica, ou seja, compreendendo aí os países da bacia, né? E a gente sabe também, não é, Carol, que o desmatamento, ele, com esse fogo, ele é um vetor também, porque ele abre caminho para que esse fogo se espalhe. Nós já vimos isso no Brasil no passado, em Roraima, né? Algum tempo
tempo atrás, onde um incêndio que era sempre utilizado para combater pragas e pestes, né, cobras, essas coisas, ele acabou se espalhando, adentrando a floresta, justamente por um caminho de desmatamento ou de degradação florestal, onde você tinha tirado várias árvores e abriu ali com um combustível suficiente para que esse fogo se alastrasse por ali, não é? Então, tem muitos aspectos, né, Carol? Como você falou, existe a possibilidade da Amazônia passar de ser um sumidouro de carbono para ser uma enorme fonte. A cada queimada dessa, você está emitindo não só o dióxido de carbono, mas metano, óxido nitroso. Então, ao se potencializar isto, ao invés de nós estarmos contribuindo com a floresta para melhorar a situação climática e de aquecimento global, nós estaríamos contribuindo para piorá-la. Thelma, estamos às vésperas da COP26. Para a gente encerrar, eu queria uma avaliação sua no sentido de que o que seria fundamental de ser discutido na COP26, pensando em tudo isso que a gente trouxe ao longo dessa conversa? Carol, eu não falo muito sobre essa discussão no cenário mais político, mas eu te digo o seguinte, os relatórios do IPCC, eles apontam a importância que não só o financiamento, mas a capacitação, transferência de tecnologia para os países em desenvolvimento tem. E isso certamente já foi reconhecido pelos países desenvolvidos como uma forma de ajudar os países em desenvolvimento a implementar ações de mitigação e adaptação à mudança do clima, né? Então, é óbvio que com este relatório fica muito mais evidente a necessidade de ações rápidas. Não dá para esperar mais. Então, o dinheiro que hoje existe, ele é insuficiente para poder realmente provocar essa ação rápida e intensa, ambiciosa de redução de emissões e, obviamente, espera-se que esse relatório, eu gosto de falar, toque o coração dos governantes e permita com que ações mais concretas por parte deles para ajudar os países em desenvolvimento sejam implementadas. O mundo espera. Thelma, muito obrigada por essa conversa. Foi muito bom detalhar esses alertas e deixar claro para quem nos escuta que estamos numa situação de alerta. Obrigada. Eu que agradeço, Carol. Esse também é o nosso alerta aqui no Item Mais, que cada um possa fazer a sua parte nessa luta. A gente se vê. Até uma próxima. Tchau. Com a apresentação minha, Carol Nogueira, esse podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Daniel Miller. Pauta e produção, Danilo Santana. Operador de gravação, Nathan Kleiman. Edição e sonorização, Murilo Lourenço. Coordenação geral, Paula Weinberg. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Direção de jornalismo digital, Daniel Tosi. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil e aproveite para conhecer os nossos outros produtos em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.